أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الله تعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فنسأل الله تعالى برحمته الواسعة أن يجعلنا من المتقين وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يتوفنا على الصراط المستقيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو أرحم الراحمين وبعد. Louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala, desejamos paz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que enquanto vivos nos guie através do Islã e quando chegar à altura da nossa morte tenhamos o melhor Islã possível que agrade a Allah subhanahu wa ta'ala. No nosso sermão de hoje, inshallah, vamos falar do versículo 208 do capítulo 2, Suratul Baqarah, aya 208. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ó crentes muçulmanos, udkhulu fis-silmi kafa, abracem o Islã na totalidade, ou sejam muçulmanos em todas as situações. Sabemos primeiramente que o Islã traz ensinamentos para todos os campos da vida. O Islã tem ensinamentos abrangentes. Seja muçulmano em casa, seja muçulmano na mesquita, na rua, no trabalho, na conversa, em todo lugar onde você estiver, obedeça às instruções e ensinamentos do Alcorão e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Eu vou dar aqui alguns exemplos que mostram como é que é um muçulmano em quase todas as circunstâncias. É claro que não vou poder dar exemplos para todos os campos da vida, mas vou, de uma forma abreviada, inshallah, fazer o esforço de trazer exemplos de lugares mais essenciais, que é o caso, por exemplo, de como é que você deve ser em casa, no trabalho, na mesquita, na rua, durante as conversas, e etc, etc. Quando se diz ser muçulmano na totalidade, as testemunhas são pessoas que vivem consigo lá em casa, os que trabalham consigo, aqueles que andam consigo e os que conversam consigo. Essas são as testemunhas que podem dizer que na verdade este irmão é muçulmano, apesar de não podermos ser perfeitos, mas o que se procura aqui, o que interessa é fazer o esforço para se identificar como muçulmano em todas as circunstâncias. Quem fica conosco em casa? Esposa, filhos, empregado. Esses três podem testemunhar que na verdade nós somos muçulmanos. Lá em casa, a pessoa é a mesma. Você, que na mesquita é muçulmano, vamos ver se lá em casa você é muçulmano, se na rua é muçulmano, na conversa, no trabalho e etc. Comecemos lá em casa. A sua mulher vai ser testemunha de que você é muçulmano através do modo que você se comporta com ela. Como é que você lida com ela?
os seus filhos também. Como é que o empregado vai ter a certeza que o seu patrão é muçulmano? Um só exemplo. Vamos supor que você hoje teve a vontade de comer uma certa coisa especial e você fez a questão de buscar essa coisa e trouxe em casa e que apenas falta a preparação. Essa preparação passa pelas mãos do empregado. É claro que às vezes a senhora pode dizer, não, deixa, eu vou tratar, mas normalmente a coisa passa pelo empregado. Ele prepara, a coisa fica pronta. Este empregado está prestes e está pronto a testemunhar se você é muçulmano ou não. Porque quando chega o momento de comer, conforme as instruções do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos recomenda, ele nos ordena a tirar uma parte daquilo que comemos para o nosso empregado. Esse é o muçulmano de casa. Não tem aquilo de que não, dá lá 50 meticais a comprar umas matadinhas ao papai e prepara a coisa que chama dele e come. O muçulmano não tem isso. O empregado come aquilo que você come. Por quê? Você pode se questionar, mas por quê? Afinal, quem é patrão aqui? Quem é quem? Sabe, aqui a questão não é de quem é quem, nem quem é patrão. A questão é que lá dentro não tem um formato próprio de patrão e de empregado. Lá dentro, ser humano é ser humano. E aqui, onde passa o cheiro, não tem diferença se as narinas do patrão recebem um especial. Não, o que você sentiu, o apetite que você teve, é o que esse empregado sentiu. Aqui estamos perante o humanismo, queremos ver quem sente por outro ser humano, sem olhar para as classes. O Islã quer exatamente isso. Sabe, o volume e o tamanho pode ser diferente, mas ele tem que provar um pouco daquilo que você come. É assim que o profeta Muhammad a.s. nos ensinou. Então, este empregado vai ser a primeira testemunha a dizer, aquele senhor é muçulmano. E a sua esposa? Eu falei de 3 membros de casa, empregado, esposa e filho. Esposa, como é que vai descobrir que você é muçulmano? Na casa, num lar, normalmente, nem sempre é alegria. Chegam aqueles momentos em que as emoções sobem e descem, principalmente do lado da mulher. A mulher tem 3 temperamentos por mês. É pena que muitos homens não sabem isso, por isso não demoram de zangar, não sabem lidar com a mulher. A mulher tem 3 temperamentos por mês. Quando ela está bem, está pura, o comportamento é outro. Quando está no período é outro. Quando está para apanhar o período também é outro. Por isso existe a coisa chamada TPM, tensão pré-menstrual ou tensão pós. E você não sabe lidar com essas situações. Em algum momento ela fica chateada. E quando fica chateada, fala mal. Isso sabemos. Não estou aqui a ofender a mulher. Quando a mulher fica chateada, muitas vezes fala mal. Homem também, mas muito mais para a mulher. E quando ela fala mal, aquilo dói. Aí vamos ver se você é muçulmano em casa, quando está a brigar com sua esposa. Porque é nesse exato momento em que você deve lembrar-se que o muçulmano não insulta. E a questão de insultar, às vezes, varia de momento para momento. Há vezes que você se sente obrigado ou só se surpreende a insultar, mas sem querer. Só que nós vamos descobrir que o seu Islã é muito fraco quando o insulto vai além da mulher. Você está a brigar com sua esposa, aí começa a mencionar os pais dela, a família, a situação anterior. Quem anda madraça ou quem ouve alguma coisa sobre o Islã descobre que o seu Islã é muito fraco. Porque naquele instante quem está a chatear a você é a esposa. Você já fala do defeito do pai, ou da família, ou do passado dela. Mano, você está fora do limite. E quando a gente diz fora do limite, o Islã não está bem. E como é que ela vai descobrir que o seu Islã está bem?
Porque ela depois de ficar calma reflete, começa a ver, pisei na bola aqui, até aqui meti água, mas o que foi que eu fiz? Chega um tempo, vem pedir desculpas, às vezes, há outras não pedem porque têm vergonha, porque a educação não lhes permite, mas já chegar o momento em que ela vai conversar com a vizinha ou com a família, irmã, tia, mãe, e vai contar este episódio, vai dizer, sabe, onde estava a brigar com meu marido, mas o homem tem paciência. Aquele senhor tem paciência. Isso significa que o seu Islã está em bons níveis. Mas acontece que outros, dentre nós, a mulher, em vez de falar que o homem tem paciência, a primeira coisa que vai mostrar a mãe é alguma ferida na cara. Outras têm coragem de mentir, mas outras não suportam. Dizem, mamãe, vão me matar aqui. O quê? Os 15 homens da noite chegaram aqui e dizem, não eram 15, era apenas um, e é aquele que veio me buscar lá em casa. Aí já não fala de marido. Começa a trazer qualidades que mostram que você não é um bom muçulmano. A cara da sua esposa já tem 3 faróis. Efeitos do quê? Da sua mão. E se nós formos a investigar como é que o profeta Muhammad a.s. vivia, você não há de encontrar, não é que ele não zangava, não é que as mulheres não lhe chateavam, incomodavam até se calhar mais do que a sua mulher, às vezes. Mas nós encontramos o hadith que diz que a mão do profeta sallallahu alaihi wasallam nunca bateu em ninguém, a não ser lá no jihad, onde a ordem de Allah é lutar mesmo. Mas a mulher nunca bateu. Aliás, nós não precisamos de algum hadith para encorajar o homem a não bater a mulher. Precisamos simplesmente de sentir vergonha quando se trata de um homem a lutar seriamente com sua esposa. Chega, porque esta mesma mão que durante a manhã bate, à noite vai apalpar aquela mesma mulher. E isso é muito, não preciso de entrar em detalhes. A mesma mão que nós dobramos de manhã é a mesma que vamos tentar estender à procura de alguma coisa no corpo daquela que nós batemos. Isso chega para a pessoa sentir vergonha. E os seus filhos? Estamos num tempo em que é difícil encontrar alguém que não tenha dívidas. Vivemos todos endividados. Cada um de nós tem algum dinheiro por pagar a alguém. E essa pessoa aparece às 7h30 em nossa casa e nós lá dentro mandamos o nosso filho para dizer àquela pessoa que papai não está. E o filho, por respeito ou medo do pai, vai dizer que papai não está. Exatamente assim como o papai disse. O homem vai. Ficamos nós e os nossos filhos. Amanhã é o dia de o nosso filho enganar a nós mesmos. Acontece alguma coisa, diz papai, eu não fiz. Quando na verdade ele fez, porque a primeira aula de mentira recebeu com o pai. Este filho vai falando com os amigos aquela mentira que você lhe instruiu. Tenha certeza, a criança é assim. Criança sente-se orgulhosa quando conta histórias de casa, sejam boas ou más. Você fica nu com sua esposa de qualquer maneira, se seu filho lhe ver, ele vai dizer como você estava com sua esposa e vai dizer aos seus amigos. Vai procurar saber se os pais do amigo também fazem aquilo. Eu encontrei papai assim, seu pai costuma fazer. Inocentemente, ele só quer ter informação, apenas para enriquecer aquilo que viu. Mas nesse exato momento que está a acontecer é que ele está a nos envergonhar. Por quê? Porque você não teve o cuidado de como se apresentar próximo dos seus filhos. Esses comportamentos todos vão testemunhando se nós somos, na verdade, muçulmanos ou não. Muçulmanos no sentido perfeito, ou seja, no nível razoável. Esse é o Islã de casa, em poucas palavras. Podemos voltar para o Islã do trabalho.
Quando se diz o dukhulu fi silmi kafa, sejam muçulmanos por total ou na totalidade, significa que temos que ter testemunhas a afirmarem que nós, na verdade, tentamos seguir o Islã. E quando falo do trabalho, sinto muito, mas tenho que falar isso. Se conseguimos encontrar hoje um muçulmano, não vou falar das pessoas em geral, estou a falar do muçulmano que trabalha e não rouba lá onde ele trabalha. Esse é um desafio, subhanallah, desafio e não dos fáceis, é um desafio. Se teve um contrato com ele, já tem um salário estipulado ali, o combinado, e você sabe o que deve fazer. Será que além do seu salário você não tira nada lá? Isso também faz parte de o dukhulu fi silmi kafa. É vergonhoso, mas é a verdade. O muçulmano que não rouba nada do seu emprego, do seu trabalho, que depende só do seu salário, isso faz parte do Islã. Os seus colegas devem ser primeiras testemunhas a dizerem que este senhor é muçulmano. Mas não sei se você pode imaginar a sua figura, a sua imagem, quando é você o primeiro a organizar as boladas com os seus colegas e às vezes Shaitan é tão traidor que vem lhe perguntar. Um deles lhe pergunta: mas isso aqui não é haram? O muçulmano preparou as boladas. Essa é a linguagem que todos nós percebemos. E aparece um colega a dizer: mas Sheikh, todo muçulmano quando está numa incorporação onde a maioria não são muçulmanos, todos lhe chamam por Sheikh, não é? Não é preciso ser um sábio. Sheikh, mas isto aqui não é haram. Aí você se encontra entre a espada e a parede e tem que dizer não, porque você é o primeiro a organizar. Não tem como dizer sim. A língua pesa demais. Não, não é sempre, sabe? É assim. Haram é quando você rouba a um pobre. Mas este senhor aqui é um bosse. Começa a justificar. O haram é assim, sempre que você comete o outro aparece. Quer justificar uma mentira e sempre mentira justifica-se com outra mentira. Mentira não aceita a verdade. Isso é verdade. Se você mentiu, quer justificar, a justificação sempre vai ser uma mentira. Não, sabe que essa coisa de haram tem classificações, já virou o álimo do cenário. Tem classificações, não é tudo haram. Entendeu? Haram é quando você rouba um pobre, pessoas na rua, mas esses que tem, esses não é haram, essa é parte do nosso direito. Agora já é direito, isso está lá no contrato. Alô? Queremos muçulmano que vive do seu salário bruto, assim como combinado. Hayhat. Onde é que vamos encontrar esse muçulmano? Empregado. Que não tem boladas. Mas o que é que vai lhe ajudar para deixar essa vida? Lembre-se de 3 coisas. A primeira coisa, saiba que só pelo fato de você tirar alguma coisa acima daquilo que foi o combinado, você está a acrescentar no seu sustento o que é ilícito, o que é haram. E esse sustento vai entrar no seu sangue. E temos um hadith ali que diz que quando a pessoa come algo de haram, uma das consequências é que o seu doá não é aceite. E você está cheio de preocupações por apresentar a Allah, e aquela bolada vai impedir os doás. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, lembre-se que apesar de a pessoa que você está a roubar agora ser um grande boss, tem muita coisa, no dia de Qiyamah ele vai aparecer como pobre, há de querer tudo de volta. Sem você querer, terá que dar. E através das boas ações. Então deixe de se enganar pensando que eu roubo na empresa de grandes bosses. O grande boss no dia de Qiyamah será grande pobre. E Allah terá que lhe devolver. Já apresentamos numa das palestras passadas que Allah subhanahu wa ta'ala jurou que não vai introduzir ninguém no Jannah
enquanto existir alguém a reclamar sobre essa pessoa, até que você pague. Já imaginou? Às vezes nós ouvimos falar que o fulano foi preso porque estava envolvido no furto de 15 bis. Mas 15 bis, vamos lá ver a casa dele, nem de 1 mil é. Esse dinheiro fez o quê? O homem andou a roubar pouco a pouco e pensou que o pouco não ia crescer. No fim sai um volume que nem ele mesmo consegue acreditar. Esse volume todo você terá que devolver no dia de Qiyamah. Tudo bem, voltando para o centro do nosso tema. Aqueles homens com quem você combinou e fizeram a bolada são testemunhas de que o seu Islã é muito fraco. São esses que depois em conversa dizem, sabe, mano, não tem como não fazer aquilo mesmo, o Sheikh fez. Acontece que nem era Sheikh, é um que sempre está na última fileira na mesquita. Em nenhum dia já dirigiu o salat, mas só por ser muçulmano, lá já pintou a todos. Aquele coisa, trabalha conosco, ele é que organiza, ele é que coisa, toda a defraudação das faturas, dos papéis, ele é que organiza. Então, mano, aqui no Dunia não tem como viver sem bolada. Essa fica a frase sublinhada. Mas há pessoas que vivem sem bolada. Pode acreditar. Sabe, o nosso grande erro é que às vezes tememos uma coisa sem experimentar. Nessas boladas você experimenta dizer, mano, eu sou muçulmano, espero o meu salário, nesse jogo não entro. Experimenta lá. O problema é que você tem medo de ser visto como o estragador da jogada. Você simplesmente diz que eu não estou lá, façam como vocês. Basta você falar isso, a jogada estraga-se logo, sim. Por quê? Porque eles começam a pensar que você vai falar. E aí você já ajudou, o empresário já ajudou a eles e assim também. Esse é o nosso problema. Não conseguimos corrigir praticamente com medo de represália. Já vão dizer que ele mas então, como é que ele eu vim aqui para trabalhar e vou sair por causa do meu colega. Não. Mas nós estamos neste mundo em que uma palestra destas aqui parece uma agulha na garganta. Mas quem é que não faz isso? Quem é que não tira alguma coisa disso? Por quê? Porque nós deixamos hadices do profeta e estamos a seguir hadices das pessoas. O cabrito come onde está amarrado. É verdade, sim, mas conforme a dimensão da sua corda, não é para arrebentar a corda e ir na outra zona. Quando você vai onde não é permitido, você arrebentou a corda. Existem palavras que por si são verdades, mas o objetivo não é verdade. A palavra, a frase está correta, mas o objetivo é satânico. Quando você diz para uma mulher comer bem, não é comer muito, nem comer pouco, é variar os alimentos. Você está a dar aula de o quê? Que disciplina é essa se não for zinar? Quando você diz a uma mulher assim, você não estudou, você não passou pela escola. Comer bem não é comer muito, não comer pouco. É variar os alimentos. Tipo, tem que variar o seu marido com outros homens. Esse é o objetivo desta frase, quando é falada na rua. E é diferente daquilo que nós estudamos na escola. Na escola está a se falar de alimento mesmo. Alimento. Não é todos os dias macaca, tem que variar alguma coisa com outra coisa. E você pegou aquela mensagem científica e foi colocar lá na via do Satanás. E aquela miúda, inocente que é, ignorante que é, começa a pensar, é verdade, até na escola estudamos isso. Enquadrou mal a mensagem. Vamos sair de lá. Estamos no trabalho, podemos sair. Vamos na rua. Vamos avaliar o seu Islã na rua. Como é que você se comporta quando está na rua, sendo muçulmano? O primeiro fracasso é que, para muitos, o Islã está aqui na mesquita. Fez salat, os 5 salats e acabou. Lá fora, as nossas conversas testemunham que o nosso Islã está em crise. O nosso Islã não está bem.
Porque o muçulmano, em todas as conversas, a tendência deve ser obedecer às instruções islâmicas. São 3 pessoas. Você quer conversar com uma, a conversa não deve começar até que apareça a 4ª pessoa, para que, ao conversar com uma, aquela outra fique com outra pessoa. Porque onde 3 pessoas, 2 separam-se, conversam fora do outro, aquele fica com Shaitan a pensar suas coisas. Estamos a conversar aqui desde de manhã, de repente, qual é o assunto? Quer dizer, o que eu sou aqui? Então o Islã, o profeta Muhammad a.s. diz que quando são 3 pessoas, se surgir necessidade de falar alguma coisa aí de segredo com uma pessoa, este segredo não pode ter lugar aqui até que apareça a 4ª pessoa. Regra islâmica na conversa. Temos um outro problema. Às vezes abordamos um tema que pensamos que o Islã não tem a ver com esse tema. Mas, irmão, não há nenhum assunto mundano que você vai tratar a não ser que o Islã tenha algo a ensinar lá. O que é que nós fazemos? Em conversa, se surgir um de nós a dizer que, mas isso aí o profeta proibiu, o outro diz, mano, espera, não estamos na madraça, nem no Jumá, nem na mesquita. Este assunto aqui não tem nada a ver com dini. Subhanallah. Quando é que o muçulmano chega a um assunto que não tem a ver com dini? Como? Se o Islã é abrangente, foi a primeira coisa que eu falei de princípio, o Islã tem ensinamentos para todas as facetas da vida. E esse assunto onde não pode entrar hadith nem Alcorão, desculpa lá, esse assunto é de Shaitan. Você está a testemunhar com a sua boca que este assunto aqui não é halal. Mano, esse comportamento é de hipócritas. Quem falou isso pela primeira vez foi o chefe dos hipócritas em Medina, Abdullah bin Ubay bin Salul. Uma vez estavam a jogar essa coisa que eu não sei como se chama, esse que a gente chama de Taj aí. Estavam a jogar aí e o profeta Muhammad a.s. passou por perto e viu que tinha algumas pessoas. Voltou para dar alguns conselhos. O homem, esse Abdullah bin Ubay bin Salul, disse a Muhammad, nós sabemos, concordamos que você é o melhor em fala, você sabe falar. Sabemos também que você fala a verdade. Nós testemunhamos que você é profeta de Allah. Mas deixa-nos lá conversar nossas coisas, não é todo momento dini. Esta conversa aqui não tem nada a ver com profecia. Por favor, o profeta sentiu-se humilhado. Está a ver? Esse elogio de princípio parecia que estava a dizer coisa boa, né? Você fala bem, você é profeta, mas diz, deixa-nos lá uma brecha, um espaço de 20 minutos para... Se você tem amigo assim, é saber que se não é munáfico, está a caminho de ser munáfico. Não existe momento certo em que o Islã não pode intervir nos nossos assuntos. Não existe. Por isso, quando Allah diz "Udkhulu fi silmi kafa", abracem o Islã na totalidade, significa que você tem 2 coisas para observar. Não há lugar e não há tempo em que o Islã ou em que a pessoa fica livre do Islã. A partir do dia que você disse pela primeira vez Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, o tempo todo e os lugares você vai lá com o Islã. Mas nós temos, até existem irmãos que têm coragem de dar nome a pessoas assim, pessoas que sempre falam de Allah. Quando estão entre eles, e de repente aparece você, aí diz, está aí a vir, quem? Assalamu alaikum, está a vir. O seu nome já não dá, seu nome é Assalamu alaikum, está a vir alhamdulillah, está a vir haram aí. Esse é sinal de que alguma coisa não está bem no seu Islã. Não existe esse tempo, não existe lugar onde você não pode se identificar como muçulmano. Por isso o muçulmano, quando sai de casa, já sai preparado, mesmo em termos de vestimenta. O que você põe, a roupa que você põe, tem que ser roupa de muçulmano para todos os lugares.
Por quê? Porque nós estamos a centímetros da morte. Existem jovens que gostam de andar de calções, calções acima dos joelhos. Você pensa que daqui para o mercado é perto. Você pode morrer lá nessa situação. Saia de casa como se você fosse fazer salate. Porque saindo do salate você pode passar por qualquer instituição, um banco, sei lá, gabinete do governador, sei lá onde. A roupa do muçulmano tem essa regra. E quando falo de roupa do muçulmano, não estou a falar desta maneira de vestir assim. Estamos a falar de aquela maneira de vestir em que você está dentro dos limites islâmicos. A sua roupa não se arrasta, não é muito apertada, não é transparente. Seja o que você quiser pôr, manta, saco, mas com essas regras. Então, o nosso comportamento vai provando para as pessoas se somos, na verdade, muçulmanos dentro deste versículo. Udkhulu fi silmi kafa. Aprenda a viver como muçulmano em todos os lugares. E uma das coisas importantes, isso já é na moral da pessoa. Quando você está sentado sozinho em casa, qual é a coisa do Islã que você não gosta? Se surgir uma, o seu Islã está em perigo. O muçulmano não detesta nada do Islã. O que acontece é que dentro do Islã existem regras pesadas. Isso aí todos sabemos. O próprio salat também é pesado. Allah é que diz: وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. O salat é uma coisa pesada, exceto se você for humilde, se você for uma pessoa que reconhece que não é nada perante Allah, o salat fica fácil, mas o salat sempre foi pesado. Você sente esse peso, mas não é motivo de você não gostar de salat. Alguma permissão dentro do Islã, e aí em conversa você diz, sabe, eu gosto de ser muçulmano, só que a única coisa que me incomoda, mano, nem vale a pena falar. Não fala dessa coisa que lhe incomoda, porque isso pode comprometer o seu Islã. Você gosta do Islã e tem alguma coisa que lhe incomoda lá. Eu vou dar um exemplo de casa. Aquela sua senhora ali que você chama de mulher, você gosta de toda ela. Alguém tem mulher aqui que diz que eu gosto de toda ela. Toda ela significa a maneira de ser, o corpo, o comportamento, tudo. Existe essa mulher. Nem ela, quando olha para você, não gosta de tudo. Mas nós escolhemos uma coisa que é a máxima e o resto fica embaixo do máximo. Cobre-se assim. A Nabi alayhi salatu wassalam nos ensinou isso. La yafruku mu'minu mu'minatan in kariha minha khulqan radiya minha akhar. Não há motivo para um muçulmano detestar, odiar sua esposa, a saber que gosta de alguma coisa nela. O que ele não gosta é só deixar embaixo daquilo que ele gosta. Acabou. E este Islã que você gosta tem algumas coisas pesadas que você não precisa falar para ninguém. Guarda dentro de si e peça perdão a Allah, ao mesmo tempo peça que Allah lhe guarde, lhe segure, porque com isso você está a correr risco. Existem pessoas, eu estou a falar coisas que já ouvi, que dizem, sabe, o Islã está tudo bem. Se não fosse aquele problema de barba, ai, mano. Barba não é problema, mano. O problema é você em relação à barba. Sabia disso? Por que a barba não é problema? Porque quando você se torna muçulmano, não encontra nenhum hadith que diz que tem que puxar até ela crescer. Ela aparece sozinha. Quem tem problema é você que raspa todas as semanas. O problema sai aí, as borbulhas saem aí. Quando você se dá o trabalho de sempre tirar o que aparece sozinho. Sabe, eu gosto do Islã, só que o meu problema é só de barba. Só quando se fala de barba, eu me sinto bem. Esse é um problema moral. Isso é um problema moral. Se fosse saúde, diríamos que você não está bem em termos de saúde. O mesmo acontece para os dois lados. Mulheres dizem que, mashallah, Islã é uma coisa boa. Se não fosse aquela coisa de permitir ao homem ter 2, 3, 4 mulheres. É a única coisa que me incomoda no Islã. Ué, uma coisa que Allah permitiu lhe incomoda. Os homens também têm outro problema. Nas regras de divórcio. A coisa mais difícil para os muçulmanos é quando chega o momento de divórcio obedecer aquelas instruções. Até hoje na nossa sociedade não chegam 1000 pessoas que já divorciaram conforme o Islã. Pode crer. 1000 pessoas não chegam. Eu estou a falar de 1000 só por excesso. Podia dizer 100. Chegou o tempo de casar, o homem vem com toda a família. Responsabilidade.
Obedece o horário, não falha nem um minuto. Está ali porque quer pegar a mercadoria para ir rasgar em casa. Não é isso? Ok, a mercadoria já está off, quer devolver. Simplesmente ela aparece por encomenda. Quem traz é quem não levou. Ah, maninho, olha lá, iria, maninho, olha lá, canim pelato. Mas que é isso? Porque na regra de divórcio humano, se você for obedecer, você é homem. Wallahi, quem obedecer a Idda, tal como está ali no Surat al-Talaq, pode não mexer a outra sura, Surat al-Baqarah. Só Surat al-Talaq, ya ayyuhan nabiy idha talaqtum an-nisa, até no fim, quem obedecer aquilo ali, eu já faço isto. Tem muita coisa pesada lá. Divorciou com ela? Não é qualquer maneira. Esperar ela entrar no período, acabar o período e depois afirmar que estamos divorciados. O período vai seguir, depois há de vir outro, ela ali, você alimentar como se não estivessem divorciados, a cuidar dela tal como uma mulher tem direito, exceto aquela coisa que todos nós sabemos. Tudo bem até aí. Mas há vezes que nós divorciamos uma mulher quando já tem bebê. Agora não é alimentar seu filho só, é pagar aquela senhora como trabalhadora, porque já não é sua esposa. É muita coisa, esse é um pequeno resumo. São coisas pesadas que você tem que guardar consigo. Guarda consigo. Não sai aí a conversar que essa coisa de ida não é comigo, mano, me chateou, foi embora. Me chateou, arruma o rambo, está a ir embora. Essa coisa de ida, começa a se justificar. Quer dizer, eu estou cansado de uma pessoa e tenho que aturar a mesma pessoa durante 3 meses. Desculpa lá, vai cumprir lá na mãe. Está reprovado. Você não pode aparecer a dizer isso, que o Islã está tudo bem, menos assunto X. Porque uma das coisas que invalida a crença islâmica é quando você detesta uma coisa que o Islã trouxe, uma coisa que Allah permitiu ou aquilo que o profeta ensinou. Então, o nosso comportamento vai provando para as pessoas que o nosso Islã não está bem ou está bem. O que eu queria mais ou menos apontar durante esta palestra toda é: estamos numa grande crise. Parece que muitos muçulmanos, o Islã que conhecem é só salat. Não sabem que o Islã é comportamento. Do jeito que você se comporta lá no trabalho, você está a dizer às pessoas qual é a situação do seu Islã. Do jeito que você se comporta com os pais dos outros, está a dizer como é que você se comporta com os seus. Quando alguém perguntou ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, Madinu ya Rasulallah, o que é religião, o que é Islã? O profeta disse, Ad-dinu husnul khuluq. Religião, a pessoa ser religiosa é ter bom comportamento. E bom comportamento não se limita na mesquita, porque afinal, aqui qual é o comportamento que nós temos? Aqui só temos rituais. Entra com o pé direito, faz 2 rakats, espera a jamá, faz, acompanha o movimento do imamo, dá salam, vai embora. O que é que tem aqui? Qual é a prova que mostra que você se comporta bem aqui dentro da mesquita? Não há nenhuma, porque aqui é obediência. É só seguir o imam. Então você é ladrão de chinelo, é ladrão de o quê? Aqui está tudo bem, são todos Abu Bakr, radiyallahu anhu, acabou. Mas lá fora é que nós queremos ver o Abu Bakr, não é aqui. Porque aqui já está tudo estipulado. Quer dizer, quando você vem e faz 2 rakats e fica todo caladinho, até parece que nunca cometeu o pecado, você pensa que isso é suficiente? É só silêncio normal do salat. Nós queremos ver como é que você reage quando a sua mulher lhe provoca lá, em casa. Se você bate ela até ficar nua fora do quintal, é isso que nós queremos saber. Se você fala mal dos familiares dela, saber que você também está cheio de defeitos na sua família, é isso que nós queremos ver. O Islã requer de você comportamento. Como é que você lida com esses malucos da rua, esses mal educados que insultam pessoas sem motivo? Você para depois começa a insultar também. E ainda nós vamos ver o seu real comportamento como muçulmano, porque muçulmano não retribui insulto com insulto, retribui insulto com silêncio. Mas aí nós temos até coragem de dizer que vamos aqui chatear o Islã que rula, vai no varale. Onde você vai despir o Islã? Vamos supor que você morre aí. Como é que você morre? Kafir.
Você é muçulmano com pessoas normais, com malucos mal educados da rua. Espera, eu vou lhe tratar como você merece. Nada. Muçulmano não é assim. Então, quando falo de estarmos em crise, estou a falar de comportamento. A Nabi alayhi salatu wassalam disse: "Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Eu fui enviado só para melhorar o comportamento, o bom comportamento. Wallahi, é estranho, eu estou a falar de coisas reais, que você não tem como desmentir. Aparece uma mulher a descrever seu marido. Ele me faz isto, você quase não acredita. Do jeito que ele fica reto aqui no salat, para dizer que é um senhor que quando insulta, abrange a família. Subhanallah. Você não acredita. Um daqueles que alguma coisa não andou bem aí em casa, a primeira coisa começa a se transformar em Allah. Há homens que se transformam em Allah em casa. Eu é que sustento toda a gente aqui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Eu é que sustento toda a gente aqui. Mano, você sabia que nem tem poder de alimentar uma formiga? Uma só. A formiga em sua casa para comer, sabe o que acontece? É quando alguma migalha cai da sua boca. Não é você que dá. A sorte da formiga é que existem certas coisas que não entram na sua boca e caem. Aí é quando ela aproveita a comer. E você é que sustenta toda a gente aqui. Sabem que eu faço muito sacrifício. Tudo bem. Vamos lá analisar esse sacrifício de 1 a 30. Não tem dias que você fica falido. Onde é que foi o sacrifício? O sacrifício foi onde? A questão ali, o que você queria dizer é: saibam comer. Há muita gente que precisa de comer, não tem onde arranjar um pão como este. Corrigir as pessoas com cuidado. E a coisa vai ficar mais feia quando os seus próprios filhos arranjam um nome para o seu pai e o pai não sabe que já tem um nome ali. Diz: ei, dono da comida está a vir. Ei, dono da comida está a vir. Você não sente peso ser chamado dono da comida? Não sente esse peso? Comportamento. Temos uma crise grave no comportamento, principalmente aí no relacionamento de casa aí. É muita coisa a faltar. Se aparece a família da sua esposa a pedir ajuda, isso é normal. Não tem, diz que não tem. Tem, dá. Você não vai dizer: eu não vim aqui para alimentar toda a família. Ok. Por que veio? Por que não ficou a alimentar sua família lá? Por que não casou com sua irmã? Quem é essa pessoa que vai casar com outra e não vai querer ajuda da outra? Não existe. Casamento é o quê? É um tipo de ajuda. De qualquer jeito. Há pessoas que dizem que casam por interesse. Não há nenhum casamento sem um interesse por detrás. Não há. Pode não ser interesse material, mas tem um interesse lá. Então respeita esse interesse. Às vezes falamos muito mal. Isso também é falta de comportamento. Bom comportamento, claro. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz "Udkhulu fi silmi kafa", é nesses aspectos. Tentar ser muçulmano em todas as situações. Quando falo que as pessoas vão testemunhar, não significa que você está a exibir. Significa que o seu comportamento em si é da'wa. Sabe, eu estou aqui a dar palestra, mas pode ser que o meu comportamento seja mais forte que a palestra. O comportamento é mais forte que a palestra. Se eu for ajudar alguém que não me conhece numa situação terrível, a pessoa pode não saber o que eu sou, mas nunca vai esquecer aquilo que eu fiz. Comportamento. Às vezes falhamos aonde? Como é que nos comportamos com pessoas não muçulmanas? Isso também nos faz falta. Quando é muçulmano, tudo bem. A pessoa não é muçulmana, nos comportamos mal. E aquela pessoa, no dia que ouvir falar de muçulmano e comparar consigo, o Islã não presta. Sabe, a título de exemplo, durante a viagem, numa noite, num lugar perigoso,
Encontrei 3 moças de carro com pneu furado. Estavam a sair de muito longe. Deram um sinal, eu arrisquei, né? Porque sabe que parar à noite também é outro problema. Quando você vai ajudar, você que é ajudado. Ajudado a morrer, né? Mas pronto, deu aquela vontade de deixar lá ajudar as pessoas. Encontrei 3 moças. De princípio eu fiquei com medo, mas são moças só ou tem um homem lá ao outro lado? O que é que se passa se temos problema de pneu? Nós somos cabeçudos. Você pensa que se escondeu, afinal a cabeça está fora, né? Aí no momento de desmontar o pneu e montar, uma veio, espreitou e me disse: você é aquele chefe, né? Já percebeu o que quis dizer, né? Quando o pneu estava no fim de ser montado, eu disse: você é aquele chefe, né? Eu disse: não, sou o irmão dele. Mas assim, até a voz também não é diferente. Mano, imagina lá se eu fosse ali a cobrar alguma coisa tipo, tá bem, mas assim que... É um exemplo. Outros acontecem convosco. Quando eu falo de mim, só estou a dar exemplo. Outros acontecem convosco. Você pensa que neste lugar ninguém me conhece e aí as pessoas já lhe conhecem. Quero mostrar a outra parte do comportamento e lhe apanham na contracurva. Tá bem, montem lá. Aí já está, não, podem ir. Eu não sei o que foram contar lá à frente, mas a verdade é que estava a acontecer aí alguma coisa que se eu inclinasse para o errado, chegaria aqui antes de eu chegar. Era só: oi, não conhece aquele chefe? Aquele que aconselha? Mas ninguém freque. Só seria isso. Comportamento. Não interessa que as pessoas imaginem a você do seu jeito, quando na verdade você perante Allah sabe o que é. Isso não interessa. Mas é muito importante que você se controle no seu próprio comportamento. Como as pessoas lhe interpretam, isso aí vamos ver no dia de Qiyamah. Mas na realidade você ter a certeza que a tendência aqui é comportar-se bem. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que melhore o nosso comportamento e nos faça muçulmanos na totalidade. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna ma akharna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu wa sallu lillah.